já marcou aí no livrinho de vocês, no evangelho de vocês, o capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Então eu vou fazendo daquele jeito que eu costumo fazer. Vou lendo, aí depois da leitura a gente bate um papo, troca uma ideia, tá? A gente esclarece alguns pontos. Vamos lá, então. Talvez, eu arrisco a dizer, que seja o capítulo mais importante de todo o Evangelho. E ele traz a chave da nossa salvação. A salvação aqui, né, porque está escrito, fora da caridade não há salvação. Nós entendemos que a salvação, ela não seja aquele milagre feito pelo sacrifício do Deus que encarnou na Terra. É uma forma diferente de interpretar a salvação aqui. Oi. É 196. Será que os últimos livros ali... Ixi, então os últimos livros... Não, é 196. Acho que ficaram alguns livros ali que estava da semana passada. Certinho. 197. 196 é a última que tem número aí que dá para ver. Então, 197, capítulo 15. Acompanhando? Pessoal aí de casa, aproveita esse intervalinho, já vai lá, pega a sua aguinha, já deixa aí no jeito para quando for fazer as vibrações, já energizar a água, fluidificar a água, para poder, né, depois tomar aquelas bênçãos. Bom, então voltando aqui, ao conceito de salvação segundo a ótica espírita, né? O espiritismo é também cristianismo, mas é um cristianismo de uma forma, numa interpretação diferente do cristianismo que a gente vê, segundo os irmãos católicos, evangélicos, né, que é o mais comum aqui no Brasil. É diferente, porque a gente entende que a salvação, na verdade, ela é feita por nós mesmos. Nós somos os responsáveis pela nossa própria salvação, através do autoconhecimento, através das práticas do amor, as práticas das lições que o Cristo nos trouxe. É diferente do entendimento dos outros cristãos de que o Cristo salvou, então, a partir do momento que se concebe ele como Salvador, já existe essa salvação. Resumidamente, tá? Isso é bem resumido. Mas, de acordo com o Espiritismo, o cristianismo redivivo, revisado, digamos, a salvação é nesse sentido, tá bom? Então, vamos lá. O necessário para salvar-se. O bom samaritano. Então, são duas, né? Nós vamos ler aqui um trecho que está lá no Evangelho. Mas, quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono de sua majestade. E serão todas as gentes congregadas diante dele, e separará uns dos outros, como o pastor que aparta dos cabritos as ovelhas. E assim porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que hão de estar à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era hóspede e recolheste-me. Estava nu e cobriste-me. Estava enfermo e visitaste-me. Estava no cárcere e vieste ver-me. Então lhe responderão os justos, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto e te demos de comer,
ou sequioso e te demos de beber? E quando te vimos hóspede, te recolhemos, ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo ou no cárcere e te fomos ver? E respondendo o rei, lhes dirá: na verdade vos digo que quantas vezes vós fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim é que o fizestes. Então dirá também aos que hão de estar à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está aparelhado para o diabo e para os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Era hóspede e não me recolhestes, estava nu e não me cobristes, estava enfermo no cárcere e não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto, ou sequioso, ou hóspede, ou nu, ou enfermo, ou no cárcere, e deixamos de te assistir? Então lhes responderá ele, dizendo: na verdade, vos digo que quantas vezes o deixastes de fazer a destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Mateus 25, 31 a 46. Um outro trecho, que está lá em Lucas, né, de versículos 25 a 37. E eis que se levantou um doutor da lei e lhe disse para o tentar: Mestre, que hei eu de fazer para entrar na posse da vida eterna? Disse-lhe então Jesus: que é o que está escrito na lei? Como lês tu? Ele, respondendo, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: Respondeste bem, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus, prosseguindo no mesmo discurso, disse: Um homem baixava de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, que logo o despojaram do que levava. E depois de o terem maltratado com muitas feridas, se retiraram, deixando-o meio morto. Aconteceu, pois, que passava pelo caminho um sacerdote, e quando o viu, passou de largo. E assim mesmo, um levita, chegando perto daquele lugar e vendo-o, passou também de largo. Mas um samaritano, que ia a seu caminho, chegou perto dele, e quando o viu, se moveu à compaixão. E chegando-se, lhe atou as feridas, lançando nelas azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua cavalgadura, o levou a uma estalagem e teve cuidado dele. E ao outro dia tirou 2 denários e deu-os ao estalajadeiro e lhe disse: Tem-me cuidado dele, e quando gastares demais, eu te satisfarei quando voltar. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu logo o outro: aquele que usou com o tal de misericórdia. Então lhe disse Jesus: Pois vai e faze tu o mesmo. Olha só, então vamos esclarecer aqui só algumas coisinhas aqui. Na segunda parábola, né? Primeiro vamos lembrar que sempre Jesus falava em parábolas, ele tinha símbolos, né? Isso não quer dizer que os cabritos sejam animais malditos e que eles sejam destinados ao diabo e à danação eterna. Isso foi uma forma dele dizer, ele pegou e deu um exemplo de um rei que tivesse que separar esse daquele, separando então aqueles que fizessem o bem ao próximo, ali estariam fazendo o bem a ele mesmo, fizesse o bem dos pequeninos, dos servos daquele rei, então ele estaria ali fazendo pelo próprio rei. E os que não fizessem estariam negligenciando
ao próprio rei, né? Então, como símbolo de Deus e de apartar aqueles que, de separar quem faz e que não faz verdadeiramente o bem, verdadeiramente a caridade. E do outro, na outra parábola, no outro trecho, na verdade, aqui não, ele usou a parábola do bom samaritano para escolher uma provocaçãozinha, né? Porque existiam vários sábios da época que vinham fazer aquelas perguntas mais capciosas para ver se pegavam Jesus numa falha para poder então acusá-lo. Então ele respondeu, né, de uma maneira muito sábia, claro, sempre o espírito mais sábio, né, segundo o nosso entendimento, o espírito mais sábio, mais evoluído, que já encarnou na Terra. E ele vem dizendo a história de um homem que foi assaltado, muito machucado, muito ferido, e aí, primeiro, né, ele ficou lá jogado na rua. E primeiro passou um sacerdote, né? Quem é um sacerdote? O que é um sacerdote, né? Nesse contexto, o sacerdote era aquele que era o mediador entre Deus e os homens, né? Então, eram aqueles que tinham o poder de fazer os sacrifícios ou de fazer as orações, de fazer todo o intermédio entre os homens e Deus, né? Não existia essa possibilidade de fazer esse contato com Deus direto, como a gente faz nas orações, né? Existia aquele esqueminha pronto, né? E o sacerdote, então, era esse representante de Deus na Terra. E ele passou a largo, então ele passou longe, ele foi lá para o outro lado da rua, ficou bem longe, fingiu que nem viu. E também passou um levita, né? Levita vem de Levi, né? Os descendentes de Levi, que eles tinham uma missão de serem guardiões do sacerdote, guardiões dos cultos de Deus, né? E eles também protegiam o tabernáculo. O tabernáculo é mais ou menos um altar que dava para levar para lá e para cá, né? Então, é importante a gente saber no estudo do Evangelho que essas informações estão aqui no comecinho, né? A gente tem aqui a introdução à obra, e nessa introdução existe uma partezinha aqui que fala, né, notícias históricas, ele dá um pequeno glossário, né, e dando essa explicação histórica desses conceitos, dessas pessoas, tal, que é importante. Aí quando a gente não achar aqui, a gente vai buscar, faz pesquisa. Hoje em dia é tão fácil, gente, eu lembro quando eu comecei a estudar mesmo o Evangelho, né, eu tinha que ter a enciclopédia Barça, lembra? A Barça, vocês tinham a Barça? Gente, isso denuncia a idade. Um dicionário, um glossário espírita, tinha até um glossário espírita para poder entender, né? Porque é uma linguagem mais diferente, né, do que é o usual. Mas hoje em dia dá para a gente ir lá no Google, sei lá, em qualquer outro mecanismo de pesquisa online, vamos lá pesquisar esses conceitos para a gente saber exatamente do que está falando. Tá? É importante isso, é importante, porque a gente sabe por que ele usa desse tipo de linguagem, né? A gente é melhor para entender melhor, gente. Mas, enfim, o espírito da coisa aqui é que passou o sacerdote, que era o cara lá, intermediário de Deus. O outro que era o protetor do culto de Deus. Então, eram duas pessoas consideradas, né, importantes, boas, né? São o guardião e o realizador dos cultos de Deus, né? E eles passaram longe. E depois veio o samaritano, né? O samaritano aqui também tem, vamos lá. Vamos ver direitinho quem que é o samaritano, vamos entender. Após o cisma das 10 tribos, Samaria tornou-se a capital do reino dissidente de Israel.
Destruída e construída numerosas vezes, ela foi sob o domínio romano, sede administrativa da Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, chamado o Grande, a embelezou com suntuosos monumentos e, para agradar Augusto, deu-lhe o nome de Augusta, e que em grego é Sebaste. Os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá. Uma aversão profunda, datando da época da separação, perpetuou-se entre os dois povos, que se esquivavam a todas as formas de relações recíprocas. Então, os samaritanos, para tornarem a cisão, né, essa divisão mais profunda, e não terem de ir a Jerusalém para a celebração das festas religiosas, construíram um templo próprio e adotaram certas reformas. Admitiam somente o Pentateuco, que contém a lei de Moisés, e rejeitavam todos os livros que lhe haviam sido posteriormente anexados. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. Para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos e por isso mesmo eram desprezados, anatematizados e perseguidos. O antagonismo das duas nações tinha, portanto, como único princípio a divergência de opiniões religiosas, embora suas crenças tivessem a mesma origem. Eles eram os protestantes da época. Ainda hoje encontram-se samaritanos em algumas regiões do Oriente, particularmente na Plus e Jaffa. Observam a lei de Moisés com maior rigor do que outros judeus e só se casam entre eles. Bom, aqui é um pedacinho da história, né? Então a gente sabe que aqui o samaritano, então é aquele cara que era Jesus falava ali para os judeus. Eles eram considerados ali hereges perante os judeus. Então dá para ver que aqui, nessa história aqui, os caras bons, os caras bem conceituados eram o sacerdote e o levita, né? Só que o samaritano era o cara errado, né? O cara que tinha opinião diferente, era herege. E no fim, quem então foi o próximo? Né, na explicação, quem é o meu próximo? Quem foi o próximo? Foi o samaritano, que tinha conceito e um rótulo de herético, de herege, mas ele teve uma atitude de caridade. Ele pegou aquela pessoa que ele nem sabia qual que era a origem dele, se ele era judeu, se ele era quem ele fosse, não quis saber. Só quis saber que era um ser humano, pegou, cuidou, levou para um abrigo, ainda pagou pelas despesas quando ele foi embora. Olha, não posso ficar, vou para lá, mas depois eu venho pagar as despesas dessa pessoa, né? Então, Jesus quis mostrar que a salvação, na verdade, não está nas palavras, nas nossas... nossos títulos, não importa qual cadeira que a gente esteja sentado. O que importa de verdade são as nossas ações, né? Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, diz ele, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm coração puro. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Bem-aventurados os misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que desejaríeis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas. Se quereis ser perdoados, fazei o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar, e o de que ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Mas ele fez mais do que recomendar a caridade.
pondo-a claramente em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura. Então, quando Jesus veio trazer essa lição, ele não só recomendou, ele recomendou fortemente, dizendo, não tem outro jeito, fora dessa atitude de amor, de ação do amor, não existe como obter a felicidade. Só existe a felicidade a partir do momento que nós conseguimos pôr em prática o verdadeiro amor, a verdadeira compaixão. E é assim, parece que é fácil entender, mas é dificinho também. Só que o que a gente pode fazer? Aqui mesmo ele já dá os espíritos aqui já dão uma dica, né? Que essas virtudes são contrárias ao egoísmo e ao orgulho. É muito mais fácil a gente entender o egoísmo e o orgulho. É muito mais fácil, porque a gente consegue entender o que é egoísmo. A gente consegue entender. A gente consegue entender o que é orgulho também. É muito mais próximo do que a gente está, a gente tem convivido. Então, o que é o contrário do orgulho e o egoísmo? Então, é o altruísmo, a caridade, o amor. E aí, ele diz ainda assim, fazei, né, amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ele não exclui aqui, ele diz assim, que é para a gente julgar a nós mesmos antes de julgar os outros. O que ele quis dizer isso? Não é para a gente ficar se martirizando, se rebaixando, se diminuindo, desvalorizando aquele ser divino que nós somos, mas sim observar o nosso orgulho e o egoísmo. Isso é julgar-nos primeiro. Vamos observar se o nosso pensamento, a nossa postura, a nossa atitude, ela não é egoísta ou orgulhosa. Né? Então vamos, antes de julgar o outro, nos julgar. O que é isso? Então a gente, para evitar o julgamento do outro, a gente primeiro olha para nós. Mas ele não excluiu aqui o amor próprio, porque ele falou, amai o vosso próprio, o próximo, como a vós mesmos. Vamos pensar. Será que eu vou querer mesmo que você me ame como você se ama? Ou será que você quer mesmo que eu te ame como eu me amo? Eu tenho um autocuidado suficiente? Eu tenho um amor suficiente a mim mesmo? Eu considero os meus valores, as minhas necessidades de verdade? Ou eu fico me colocando no lugar de vítima ou no lugar de vilão para eu chamar a atenção de alguma forma de alguém? É importante a gente observar isso também. Jesus disse, amai a vossos inimigos, perdoai as ofensas, se querereis ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Humildade e caridade, ele não cessa de recomendar. Então vamos observar também em relação a esses detalhes. São, na verdade, a grande preciosidade, o grande segredo da salvação. Nós mesmos nos salvando. No quadro que Jesus... Gente, já deu tempo aí? Só eu me perdi. Então tá. Eu vou indo, assim me empolgo e esqueço do tempo. No quadro que Jesus apresenta, do juízo final, né, que é aquele exemplo lá que ele deu do rei, como em muitas outras coisas, temos de separar o que pertence à figura e à alegoria. Os homens, como aos que falava, ainda incapazes de compreender as coisas puramente espirituais,
devia apresentar imagens materiais surpreendentes e capazes de impressionar. Para que fossem melhor aceitas, não podia, para que sejam melhor aceitas, não podia mesmo afastar-se muito das ideias em voga no tocante à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação das suas palavras e dos pontos que ainda não podia explicar claramente. Mas, ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade que espera o justo e da infelicidade reservada ao mal. Então, aqui, o que está esclarecido aqui? Aquilo que eu falei, que usa-se aquela alegoria, aquela metáfora, né, do rei, das ovelhas, dos cabritos, para que as pessoas naquela época tivessem a capacidade de entender a essência da coisa, que era o quê? A felicidade ou a tristeza. Então, quem faz o bem fica feliz e quem faz o mal ou simplesmente não faz o bem fica triste. Era a forma dele explicar. Nesse julgamento supremo, quais são os considerandos da sentença? Sobre o que baseia a inquirição, as perguntas, Pergunta ao juiz se foram atendidas essas ou aquelas formalidades, observadas mais ou menos essas ou aquelas práticas exteriores? Não, ele só pergunta por uma coisa, a prática da caridade. E se pronuncia dizendo, passai à direita, vós que socorrestes aos vossos irmãos, passai à esquerda, vós que fosses duro com eles. Ele indaga pela ortodoxia da fé, a pergunta lá do rei, lá separando, ele fala, tem que ser dessa forma, uma liturgia tal, um rito tal, sacrifício tal. Ele não falou disso. Ele não perguntou de religiosidade, ele não fala disso. Ele fala só da prática aqui do bem, pelo irmão, pelo próximo. Ele faz distinção entre o que crê de uma maneira ou o que crê de outra? Não, pois Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que tem amor ao próximo, sobre o ortodoxo a quem falta caridade. Então, o ortodoxo, que estava lá dentro de toda a ritualística que era considerada o caminho para a salvação, ele não era caridoso. Então, Jesus colocou essa distinção. O outro que era considerado herético, ele sim tinha muito mais possibilidade de ter a felicidade do que o outro. Jesus não faz, portanto, da caridade uma das condições da salvação, mas a condição única. Se outras devessem ser preenchidas, ele as mencionaria. Então, está dizendo aqui, não faz, portanto, da caridade uma das condições. Ele não dá um exemplo de condições de salvação, Ele não fala assim, é isso, aquilo ou aquilo outro. Não, ele só fala da caridade, como a condição sem a qual não há salvação. É importante a gente observar isso. Se outras devessem ser preenchidas, ele as mencionaria. Se ele coloca a caridade na primeira linha entre as virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras. A humildade, a mansidão, a benevolência, a justiça e etc. É porque é ela a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Então, a própria caridade, a caridade é o exercício do amor, é o amor em prática, é o amor em ação. A própria caridade, ela já engloba todas as outras virtudes. Ela já cabe, Ela abraça tudo, é a mãe das virtudes. Ela cabe dentro do coração dela todos. Ela abraça todos. Então, a gente vai ter a oportunidade também de estudar um pouquinho o que é, então, essa tal caridade.
Tá bom, a gente sabe que é a condição sem a qual não tem a salvação. Tá? Mas quem é ela? Quem é essa moça aí? Então a gente vai ter a oportunidade. Hoje não vai dar tempo, né? Já deu, né? O nosso tempinho, mas ainda dá uns minutinhos aí para a gente, para uma colocação. Quem quiser colocar alguma coisa. Alguém quer fazer um questionamento, quer fazer algum comentário? Eu acho que isso. Amor incondicional. Amor profundo. Amor incondicional. O amor verdadeiro, né, Júnior? Incondicional. É incondicional. O Júnior está dizendo, né, que o pessoal daí de casa, se não deu para ouvir, o Júnior colocou que é o amor incondicional. A caridade é o amor incondicional, é certíssimo. É sem aquela espera, senão não é caridade, né, gente? Se a gente espera uma troca, aí é um relacionamento de troca de amor. Aí você vai lá conversar com o seu companheiro, a sua companheira, o esposo, o marido, aí combina, olha, eu te amo, você me ama também, a gente se ajuda aqui e ali, porque tem os combinados, né? Tem os combinados entre as relações. É uma forma de exercício de amor também, mas a caridade, ela precisa necessariamente ser o amor em ação incondicionalmente. É incondicional. Não dá para esperar nenhum tipo de retribuição, nenhum obrigado. Às vezes a pessoa está tão doída, né? Está tão doída, está tão mergulhada numa dificuldade que ela não tem condições de dizer um obrigado. Às vezes ela até se sente ofendida com a sua ajuda. Pode falar, Vitor. Uhum. Uma escuta, né? Então, o Vitor está falando que a caridade não é só as coisas materiais, né? Não é só a comida, uma esmola, ela também é uma palavra amiga, né? Aliás, às vezes a palavra amiga ela é muito mais preciosa do que uma doação de um alimento, de um bem, né? E também para, né, vindo nessa linha da palavra amiga, a escuta. A escuta é preciosíssima, né, Valéria? A escuta ativa, assim, você escutar com amor, né? Escutar com atenção e valorizando a dor da pessoa. Porque quando ela está pondo para fora, você nem precisa falar, só de você ouvir sem julgar a pessoa, acolhendo, isso é uma caridade incrível. Com o silêncio às vezes é uma caridade, né? Então é importante esse incondicional. Às vezes a gente quer ouvir a pessoa com tanto que a gente possa falar depois, dar um pitaco, né? Eu sou bem dessas, gente, adoro um conselho. Gente, de repente não é isso, a pessoa só quer que você ouça. Então aprendi bastante em relação a isso, estudando bastante a psicologia, psicanálise, as terapias, consegui também, precisando muito de ajuda terapêutica, consegui entender que a escuta é uma das maiores caridades. Às vezes você só precisa desabafar, ou você precisa só ouvir. Então, a gente vai conversar com isso no próximo encontro que for. Não sei aí qual que é a escala que a Débora vai fazer, a escala para o próximo semestre, tá? Mas quando eu voltar, a gente vai falar, então, a gente vai dar continuidade a esse papo aqui da caridade. Aí vocês já venham preparados para, olha, isso daqui é caridade, vamos estudando, gente, vamos se observando. Gente, olha o que eu fiz, isso foi uma caridade. Ou olha o que eu fiz, isso foi uma que eu não fiz. Então, a gente pode ir se observando, né, para a gente ter aqui, sei lá, elementos para a gente poder trocar uma ideia e bater um papo. Tá certo? Deu tempinho. Gente, muito obrigada.
Foi muito bom esse retorno. E todos seus de volta. A gente